E agora nós vamos de quarta delas. Afinal, hoje é quarta-feira, é dia de papo bom no nosso sofá do Vitrine Revista. Então, roda a vinheta. Quarta delas. Hoje, no nosso quadro Quarta Delas, nós vamos falar de um assunto que toca o coração de muitas mulheres, fertilidade. Nós vamos conversar sobre os desafios, as tecnologias que ajudam nesse caminho, a nutrição e, principalmente, gente, como acolher com carinho, né, quem está tentando realizar o sonho de ser mãe. Para esse bate-papo muito importante e gostoso também, eu estou recebendo a nossa querida doutora Ludmila Seco, ginecologista em Londrina, especializada em medicina reprodutiva, com afeto, né, transformando casais em famílias com cuidado e dedicação. Seja bem-vinda mais uma vez aqui, Lud. Obrigada, Maica. Obrigada por essa apresentação tão linda. E é isso Obrigada. Que você faz mesmo, né? Transforma aí a vida dos casais, fazendo com que eles se tornem uma família. Então, muito bom ter você aqui, tá? Obrigada pelo convite. Também estou recebendo Kellen Pieroni, gente, que tá ali, ó, de branco, maravilhosa, nutricionista materno-infantil aqui em Londrina, especializada em nutrição integrativa, e ela apoia casais tentantes também, gestantes e bebês na introdução alimentar, promovendo, né, a saúde e o bem-estar desde o início da vida. Seja bem-vinda, Kellen Pieroni. Muito obrigada pelo convite, Maica. É sempre importante falar de um tema tão importante que toca tantas famílias e é uma realização de um sonho, né? Com certeza. Você faz parte dele também. De muitas famílias, né, Maica? De muitas famílias, a gente né? vai lá com a nossa alimentação, melhorando e ajudando mais crianças saudáveis. E junto com a gente também, estamos recebendo aqui a Bruna, gente. Ela é casada há 10 anos. Ela sempre sonhou em ser mãe, mas ela e o esposo optaram em focar na carreira profissional, assim como tantos casais fazem, né, nos dias de hoje. E aí, quando decidiram de ter filhos, não foi tão rápido quanto imaginavam. Mas o final dessa história que ela vai contar já já pra gente tem um final muito feliz. Olha o sorriso dela, né? Acho que vocês de casa devem saber, né? Seja bem-vinda, viu, Bruna? Obrigada pelo convite, doutora Lud, Maica. A gente que agradece, eu sei que é um desafio para você estar em frente às câmeras, mas muito obrigada, viu? Porque eu tenho certeza que através da sua história, a gente vai conseguir levar esperança para outras mulheres, né? Mostrar que esse caminho de dificuldades pode, né, ter ali as facilitadoras, né? Exatamente. Mas já ela conta como foi o processo dela, porque eu quero abrir esse primeiro bloco perguntando para vocês que trabalham com saúde, para você também, Bruna, né, que viveu essa fase, por que hoje em dia está cada vez mais difícil das mulheres conseguirem engravidar? Começa com você, doutora. Você que tem recebido muitas mulheres, né, em busca de ter esse processo de gestação. Legal, Maica. Eu acho que teve um movimento social mesmo, né? Assim, extremamente marcante do ponto de vista de mercado de trabalho para a mulher, né? Ele se abriu de tal forma que as mulheres foram se capacitar, e essa capacitação ela tem demorado cada vez mais, né? Não basta hoje somente fazer a faculdade. As pessoas querem fazer faculdade, mestrado, doutorado, né? Doutorado às vezes fora do país. E até mesmo na carreira, né? Existem planos de carreira que você começa e aí, se você for progredindo, né, o salário vai melhorando, obviamente. E aí as mulheres acabaram ficando muito focadas ali nessa questão, né, na conquista dos bens materiais, né? Que eu acho que essa geração ela tem esse foco assim em termos de conforto. Não, eu quero ter meu filho depois que eu tiver minha casa. Eu quero ter meu filho depois que eu tiver um carro. Porque se acontecer qualquer coisa, como que eu vou para o hospital sem carro? Então, tudo isso acabou gerando alguns empecilhos, né, ali para gravidez, que antes acontecia ali por volta dos 22, 25 no máximo. Não se né? pensava muito, parece, Não. né? Que Exato. Então, ouvia, assim, né? Exato. E hoje a mulher de 40 anos, Maica, não é mulher anterior, da geração anterior, também, né? A geração anterior, que é a geração da minha mãe, imagina, quando ela estava com 40 anos, os filhos já eram adolescentes, né? E hoje não, com 40 anos eu tenho muitos pacientes iniciando aí esse percurso.
O que você acha, Bruna? É isso mesmo, né? Você ali, já tua história já diz tudo, né? Você e seu esposo. Sabe quantos anos hoje? 35. 35. E aí vocês, não, primeiro vamos viver a vida profissional, investir nisso tudo. Os dois tinham o mesmo pensamento. Exatamente. Exatamente isso que a doutora Lud comentou. Essa busca, primeiro pela formação profissional, depois pela colocação no mercado, depois de colocados no mercado, a evolução dentro da empresa ou até melhoria dentro daquela mesma profissão, especialização, expertise no trabalho, né? Tem uma questão também que, na minha formação, sou engenheira, então a colocação da mulher no cargo de engenheira é desafiador. Então, essa busca por ser sempre melhor, né? Hoje melhor do que ontem, sempre. Sempre, né? Então, o foco foi realmente o desenvolvimento profissional, até que o coração pediu o filhinho. Opa, tá na hora. Vamos dar uma pausa aí para a vida profissional. Exato. E fazer a constituição da família, né? Exatamente. E aí aconteceu que você foi fazer a constituição da família, porque você tentou engravidar e não foi tão fácil assim nos primeiros, é isso mesmo? Isso, eu achei que ia ser, como você comentou agora há pouco, né? Só sem pensar, vai acontecer. E aí a gente tentou um tempo, mas também não demoramos muito, porque eu já estava depois dos 30. Exatamente. E eu já conheci a Lud a longa data. E aí eu mandei uma mensagenzinha para a Lud ali no WhatsApp mesmo, perguntando se era o caso de recorrer à ajuda ou não. E a Lud nos aconselhou muito bem, nos orientou muito bem. Então, assim, o suporte profissional, multiprofissional, foi muito importante. E aí hoje ela tem a Mariana. De 6 meses. Não falei que a história, né? O contexto final, o enredo final dessa história ia ser linda. Daqui a pouco a gente tem a fotinha da Mariana que tá com 6 meses, 6 né? meses. Olha lá, ó. Ai, gente. Que é isso? Nem precisava ser bonitinha assim, né? Olha, não precisava. Você foi perfeita demais. Pra isso quê? tudo. Pra que tudo isso? Gente, Deus caprichou. Caprichou demais. Olha lá, que lindos. Que família linda, Bruna. Parabéns. Mariana é linda. Obrigada. Que gracinha, Concordo. né? Com certeza. Pode concordar e pode babar, viu? Porque realmente é linda. Kelly, você também, né? Trabalha, convive com as queixas, acaba sendo psicóloga, né? Nutricionista, mas psicóloga também das mamães, das tentantes, né? Que é assim que se fala, das mulheres. Maica, eu brinco com elas, eu falo assim, olha, aqui a gente fala de nutrição, mas também fala sobre sentimentos, emoções. Elas ficam estressadas, porque todo processo, toda a oscilação hormonal que acontece. Muitas vezes a gente serve de apoio ali também, né, para ajudá-las. E puxando mais para o meu lado, né, Maica, a nutrição, a alimentação das mulheres também mudaram. Claro que fator idade é o fator mais importante, mas também a gente não come a mesma coisa que nossas avós comiam. Então, tudo isso agregado tem aí mais mulheres inférteis. E a gente sabe que mais para frente as estatísticas talvez sejam até maiores devido ao nosso estilo de vida. A correria, né? A correria, o estresse, que é um dos fatores super importantes, a falta de atividade física, a alimentação, que hoje em dia é muito mais industrializada do que natural, aos agrotóxicos, como é plantado. Hoje em dia tem toda uma cadeia aí acontecendo que está impactando hoje na fertilidade da mulher. Eu estava ouvindo no rádio, na verdade, que até essa questão cultural da realidade que a gente vive hoje, os homens também estão sendo acometidos, né? Não é só as mulheres. A gente está aqui falando o foco da fertilidade da mulher, mas os homens também têm tido cada vez mais situações, casos, né, e diagnósticos do que os homens também estão com uma fertilidade baixa, Maica, que é o estilo de vida também, né? É o estilo de vida, mas eu gosto muito de ressaltar nessa fase aqui que a gente tem vivido, o uso de testosterona exógena, né, aplicada ou até mesmo via oral, né, como pré-hormônio, de forma assim inadvertida. Tá? Em academias, né, para ganhar massa muscular e tudo mais. Para o homem, essa reposição, né, que não é uma reposição, na verdade, ela é extremamente deletéria no que tange a produção de espermatozoides. Tá? Então, assim, quando o parceiro comenta, vou usar, ou você, né, acaba sabendo que
tem que pensar bem, tem que sentar para conversar, tem que buscar ajuda e tem que pensar sempre, assim, porque alguns profissionais, hoje eu percebo que os profissionais estão mais atentos, mas às vezes a pessoa nem vai até um profissional, acaba usando na academia mesmo, tem sempre alguém que traz, que consegue. Está muito fácil. Né? E aí, se a pessoa pensa em ter filhos, talvez valha a pena, né, fazer um aconselhamento com alguém que entenda dessa reposição. Tá. Aproveitando o seu gancho, Lud, quando que o casal deve buscar uma ajuda de um profissional que trabalha com fertilização? Legal, Maica. Então, assim, o médico ginecologista, especialista em reprodução humana, ele não está ali só para ir para a FIV. Ele não é um médico exclusivamente de fertilização in vitro. Ele é um médico, ele é um ginecologista capacitado para interpretar alguns exames que muitas vezes, né, os ginecologistas geral têm um pouco de dificuldade de ver. Um desses exames é a esterossalpingografia. Uma avaliação mais objetiva do espermograma, né, sem ficar ali muito retido no valor de referência. Uma avaliação ali da contagem dos folículos, né, da reserva de óvulos, né, e quando que o casal deve procurar, Maica, respondendo a sua pergunta? Então, quando a mulher tem mais de 35 anos, está há mais de 6 meses tentando engravidar e não conseguiu, tem que vir. É recomendado. E quando tem menos de 35 anos, 1 ano tentando. Perfeito. Tá? E tem alguns casos que vão vir, né? A gente não vai encontrar nada, já falar, olha, vamos tentar mais um pouquinho, né? Volta daqui 2, 3 meses. E às vezes acontece. E às vezes não. Então, é uma consulta. É uma consulta para você entender um pouco desse universo. Exatamente. Né? Você não vai agendar e vai para fertilização. Não vai acontecer. Assim, não é assim que acontece. Não. A Kelly tem 2 bebês que já estão, não são mais bebês. A Sophie não é. Pedrinho, Né? eu tô tentando desconsiderar, não, mas a mãe, difícil, né? A mãe é assim, né? 2 aninhos ainda. Como que foi? É bebê. 2 aninhos é bebê. É bebê para sempre, né? Ah, para sempre da mãe. Falando um pouquinho da Kelly mãe, para você teve dificuldade em engravidar? Foi tranquilo? O seu processo, a sua segunda gestação? Como que foi isso? Foi aí que eu entrei na nutrição, Maica. Porque justamente quando eu tinha 28 anos, eu tinha uma outra vida, eu tinha um outro emprego. E aí eu tentava engravidar, mas eu estava muito estressada, estava acima do peso, não tinha as minhas vitaminas em dia. E assim, a minha alimentação não era adequada. E aí a gente tentou engravidar e eu não consegui. Eu falei, talvez não seja o meu momento. Aí eu fui estudar, fui pesquisar, entrei na nutrição, comecei a estudar, entender qual que é a diferença, por que isso era importante. E aí, com 32 anos, a gente falou, não, vamos tentar. E aí, foi na primeira tentativa, com uma alimentação toda modificada, tudo organizadinho. Você se prepara, né? É uma preparação, né? É, né? Eu tenho que passar, né? Exato. Eu acredito que a Bruna também, a partir do momento que ela e o esposo decidiram... Como é o nome do seu esposo? Vinícius. O Vinícius. Assim como a Bruna e o Vinícius decidiram, algumas coisas mudaram. Vocês ligaram ali, mudaram, né? Viraram a chavinha, né? Sim, necessário. Eu até estava comentando com a Kelly que nós fizemos mudança de alimentação, início dos sucos milagrosos que a gente vê na internet, porque a gente aposta todas as fichas, né? Sim. E, claro, a gente não tinha nada a perder, né? Como a Lud comentou. Então, melhorou a alimentação, a atividade física, os hábitos em geral. E isso a gente só ganha, né? Com certeza. Uma preparação, né, gente? Sim. Tem que ter, né? E não existe nenhum outro momento, Maica, isso eu acho muito bacana. O meu marido, que fala que eu nunca falo dele aqui, eu vou falar, tá, Fábio? Ah, querido. Beijo pro Fábio. O Fábio, ele faz o curso de gestante do Hospital do Coração e ele sempre fala isso, que assim, em nenhum outro momento o corpo da mulher vai ser tão colocado à prova quanto durante a gravidez. Né? Durante a gravidez, tudo está muito diferente. Né? Então, esse organismo ele precisa aguentar. E será que um organismo inflamado, um organismo, né, que a gente só coloca coisa ruim ali dentro, será que o neném quer ficar ali? Né? Será que é o melhor local? Então, fica como uma reflexão, né? Exato. Assim, não vai ser... Claro, que se fosse assim, tem gente que fala assim, doutora, então quer dizer que se eu não perder peso, se eu não vou engravidar? Não, não é isso. Né? Senão, nenhuma mulher mais cheinha, mais gordinha ou com hábitos alimentares ruins não engravidaria. Não é isso. Mas o que a gente puder fazer para melhorar, para
preparar o espaço ali para receber esse Gente, bebezinho. se eu não for Não é? preparar o meu corpo para receber o amor da minha vida, em que momento que eu vou preparar o meu organismo? Eu faço uma analogia lá na clínica. Eu falo assim, olha, você quer que seu bebê more numa mansão ou numa casinha com a porta caindo, com a janela caindo? Porque às vezes eles chegam nessa situação para mim. Sim. E aí eu falo, olha, 3 meses antes, pelo menos, já se sabe que impacta na vida dessa criança. E aí, Maica, a gente não tá falando só de gestação, a gente tá falando de criança que vai na escola, a gente tá falando de a vida inteira, todo o metabolismo tá ligado na gestação da mãe. Então, é uma responsabilidade, eu falo, é herança. Que herança que você vai deixar? Saúde. Com certeza. Kellen, até o paladar, né? Diz que Até tem o uma paladar. relação, né? Assim, com o que a mãe come, depois se a criança vai aceitar, Olha vai isso. gostar ou não. Olha que A interessante, partir da né? 14ª semana, Olha lá, eles ó. já conseguem sentir, né? Que aí começa a engolir o líquido amniótico. Por volta da 20ª, eles começam a sentir o flavorzinho, que é o cheiro com sabor. E aí, se a mãe tem uma boa alimentação, lógico, essa criança vai dar muito menos trabalho Com na introdução Kellen, alimentar. por isso que minhas filhas, Maica, ninguém entrou em trabalho de parto. Eu tive que botar elas pra fora. Ah lá, despejo. Foi ordem de despejo, porque eu acho que eu tratava elas tão bem dentro da barriga. Super então, alimentadas. gente, É não perceptível. vou embora E daqui. por sinal estão lindas, né? Meu Tão Deus umas do céu, as fofuras. 3 Marias são maravilhosas. E a gente segue por aqui com o nosso quadro Quarta Delas, né? Toda quarta a gente traz aqui assuntos do universo feminino. Hoje nós estamos falando sobre fertilidade. Estou aqui com a Ludmila Seco, que é ginecologista, Kellen Pieroni, nutricionista materno-infantil, e a Bruna Cordeiro, que é engenheiro de segurança do trabalho e meio ambiente. E ó, nesse segundo bloco, nessa segunda parte do nosso bate-papo, a gente preparou alguns mitos e verdades sobre a fertilidade. São tantas informações, né, que tem aí nas redes sociais, né, como é a nossa maior fonte de informação hoje, que acaba confundindo a mente da futura mamãe, não é não, Bruna? O que você me diz aí dessa experiência de tanta informação? Exato, confunde e é o momento que a gente também tá buscando muita informação em lugares que não deve. Em vez de consultar só a médica, a gente acaba indo no Google. E vai, e Então, procura no acontece, TikTok, no Instagram, né? Todas E são as redes, todas as exato. informações. Então a gente preparou aqui esse mitos e verdades e elas vão participar aqui junto com a gente. Vamos começar aqui, ó, com o primeiro. Comer açúcar não interfere na fertilidade. Vou deixar isso para Kellen responder. Olha, Maica, claro que um alimento só não é o que vai deixar a pessoa infértil. Mas assim, o que vem com o consumo excessivo de açúcar? Vem uma insulina alta. A insulina a gente já sabe que é um fator que atrapalha a fertilidade. Às vezes essa mulher... Muitas mulheres hoje em dia têm SOP, que é a síndrome do ovário policístico, que então ela faz um aumento de insulina. Então, a pessoa... E outra, tem a questão do ganho de peso. Então, Maica, não é que o alimento não pode. Como para qualquer pessoa, ele tem que ser de forma esporádica. Equilibrada, certo? né? E isso, Equilibrada. evitar ao máximo, já que você está fazendo um investimento na sua herança. Exatamente, quando você quer preparar, né, esse espaço, esse teu corpo para receber aí o seu pacotinho do amor. Vamos para a próxima aqui. O uso prolongado de anticoncepcionais pode dificultar a gravidez no futuro? O que você fala, Lud? Toda mulher tem essa informação, né? Vou parar de tomar anticoncepcional porque senão vai ser difícil eu engravidar. E, gente, é um mito. É um mito. O uso do anticoncepcional, ele não interfere na perda da reserva ovariana, porque mesmo usando, você está perdendo, então ele não poupa a sua reserva, né, ovariana, mas ele também não piora. Então, nesse sentido, ele é inerte. Né? Ele nem melhora a reserva, porque você continua queimando o folículo, né? Perdendo o óvulo todos os meses, ainda que você não menstrue. Então, não tem nada, Maica, que faça a gente poupar óvulos, tá? Perfeito. Infelizmente. Perfeito. Só o congelamento de óvulos mesmo. Aí você tem uma poupança fora do seu corpo, né? Mas... então, ele não ajuda e também ele não piora. Não atrapalha. Essa história de, eu usei muitos anos, por isso eu não consigo engravidar. É mito. É mito. É outro problema. É outra coisa. Outra coisa. Vamos para o próximo aqui, ó. Só tomar ácido fólico está certo? Não precisa tomar mais nada? O ácido fólico é uma coisa muito interessante a gente falar, né? Porque sempre as mulheres, vou engravidar. Aí começa a tomar ácido fólico por conta.
Não é bem assim, né, Kelly? Não, não é, Maica. A gente precisa... O ácido fólico é uma vitamina do complexo B. Muitas mulheres têm uma mutação genética, então elas não metabolizam bem esse ácido fólico. Então elas precisam de uma vitamina que seja mais biodisponível, que é o metilfolato. E quando a gente pensa em vitaminas, para funcionamento da célula, a gente tem que pensar que precisa de um conjunto ali. Não é só uma que vai resolver o problema, né? Assim como não é só dar para a mulher, dar para o homem também. Olha, porque pros homens 50% também. dela e 50% Com dele. certeza, tá certo. Né? Então, existe esse mito, eu tô tomando só o ácido fólico. Não, vem aqui e começar uma gestação com deficiências, Maica, já é muito difícil. Sim. Né? Então, a gente tem que repor, fazer os exames, olhar, ver o que essa mulher está precisando, né? E assim fazer o que ela precisa. Só o ácido fólico não vai resolver. Ô, Bru, enquanto você vou fazer a próxima mito e verdade, vai pensando em alguma coisa que você achou que era certo, que você viu que surtia efeito, que daí a hora que você foi tirar a informação, não foi bem essa, esse é algum mito. Pensa aí se tem alguma coisa que durante esse processo, né, você chegou a fazer e viu que não era bem assim. Já tem na cabeça? Posso aproveitar? Pode, aproveita. Esse mito, a Kellen comentou da suplementação masculina. Aham. Então, nós achávamos que não precisava. Só mulher. Mas no decorrer do tratamento, nós tivemos orientação que sim, e meu esposo suplementou. Olha isso, né? Então, eu achava que era só mulher que tinha que, né? Já que a gente que gesta e tudo, acha que é só mulher que tem que viver esse processo da suplementação, e não é, o homem também, né? E é importante a gente lembrar também, Maica, que o ácido fólico, né, o metilfolato, que já é a molécula, né, degradada, ele serve para fechar a coluna do bebê. Então, ele não é uma suplementação que vai ajudar a engravidar. Ai, que legal. Isso Tá? é Então, importante falar, hein, é doutora? por isso que a gente fala, olha, 3 meses antes a gente precisa estar com a suplementação, né, de metilfolato, de ácido fólico adequada, porque é para fechar a coluninha do bebê, para a gente não ter malformações nessa coluna, tá? Então, não vai Estimular o óvulo, estimular a possibilidade da gravidez. Próximo mito e verdade. Fazer FIV nem sempre, vou frisar isso, nem sempre é certeza de dar certo. O que você fala, doutora? Nem sempre, Nem tá sempre, certinho. Né? É importante, né? Fazer, acho que às vezes as pessoas vão com aquela coisa, né? O que acontece muito, Maica, que eu percebo? O pessoal chega lá no consultório e fala, então, doutora, a gente está assim, exposto há 4, 5 anos, mas faz só 2 anos que a gente está tentando mesmo, de verdade. Gente, 4, 5 anos exposto, não é porque a cabeça ainda não quis, né, determinou que não está tentando. Vocês estão tentando há 4, 5 anos. E aí tem gente que acha assim, não, se eu for lá e for fazer FIV, vai dar certo. Não é assim, né? Para fazer a FIV, a gente precisa estar bem, com o corpo bem, e a gente precisa de idade. Né? Assim, o nosso óvulo, o óvulo da mulher, tem a idade da mulher. Então, nem sempre a gente consegue, né, numa primeira tentativa, às vezes numa segunda, numa terceira. Então, não é a garantia do filho em casa, que é o nosso objetivo. A Bruna está sorrindo porque ela foi ali na primeira, né, Bruna? Foi isso, né? Sim. Na primeira tentativa, foi FIV que você fez? Sim, foi de primeira. E aí já 2 embriões? Sim. Que você colocou, né? Que estavam contando os bastidores, por Exatamente. isso que eu sei. E já foi de primeira. Que alegria, né? Uma delícia, né? Assim, Receber ali o é. diagnóstico, né? Sentir ali, opa, vou ver se tá tudo certo, se vingou aqui. E todo mundo faz teste antes, viu, Maica, de gravidez. Antes a gente orienta, faz tal dia. E vai Eu fico antes. só, se passar pela minha cabeça é porque já fez o teste e tá com medo de me Imagina a falar. expectativa. Se eu pensar na pessoa, eu falo, certeza que já fez. né? Vamos para a próxima mito e verdade. A dieta não interfere na ovulação, Kelly Peroni? Interfere sim, Maica. Até porque se essa mulher ela tem uma alimentação rica em gorduras, não come frutas, que é a realidade hoje em dia, não tem uma alimentação rica em legumes, que é daí que vem os nutrientes para nossa célula funcionar. Então, como é que essa mulher vai ovular? Como é que ela vai ter um ciclo menstrual correto, funcionando, é estressada, não faz atividade física? Então, interfere sim. E não só a dieta, os hábitos de vida vai interferir. E se ela tiver ainda SOP, endometriose, mais ainda vai interferir na ovulação dela e em todo o funcionamento do... E pensar que não é só nesse processo, né? A gente sempre fala de saúde aqui, a gente sabe que é para ter, né, uma vida saudável, equilibrada, né? Envelhecer aí de maneira com qualidade de vida, né? O último mito e verdade, gente, mulheres com ciclo
menstrual irregular sempre terão dificuldades para engravidar, doutora? Nem sempre, gente, tá? Então, às vezes, a gente faz o que a gente chama de tabelinha, né? Tem, hoje em dia, aplicativos muito bacanas no celular, que você consegue saber qual que é o período fértil. E para as mulheres que têm essa menstruação irregular, que não sabem quando estão ovulando, né, não tem percepção, e tudo bem não ter percepção de ovulação, tá, gente? Mas não sabem quando está ovulando, não sabem quando vão menstruar, pode ser que tenha alguma dificuldade. Tá. Mas também não é certeza, porque pode ser que namore em determinado dia, que estava ovulando, não estava nem sabendo e aconteceu. Né? Então, nem sempre uma menstruação irregular é sinônimo de infertilidade. Perfeito. Tá aí, então. Mitos e verdades, gente, sobre a fertilidade, né? Esse bate-papo de hoje do nosso quadro Quarta Delas. Vou dar uma pausa aqui agora. E deixa eu aproveitar esse bate-papo. Você é mulher, assim como eu, assim como Sim. nós todas aqui. Como que é esse processo para você de ter filhos? Você tem dificuldades? Ou nunca tentou, nem sabe? Bem. Ou não quer ser mãe? Como que é a sua realidade hoje no papel de mulher perante a sociedade? Sim. Que cobra tanto a gente para ter filho também, né? Eu acho muito linda a maternidade, tenho várias amigas aí que são mães. Gosto muito de criança, mas é uma coisa muito engraçada, que eu nunca tive essa vontade, esse desejo de ser mãe, né, por ter passado por um luto. Falei, né, que eu acho que teria sido muito mais difícil se eu tivesse uma criança pequena. E hoje, meu novo companheiro, Fernando, ele também não tem desejo de ser pai. Então, eu tô com 37 anos, então acho que não era para ser, para mim. Deu match. Deu match. Deu match. Cada um ali já tem as suas opiniões. Cuida né? das crianças dos outros, é mais fácil. Com certeza. Ah, mas é mais fácil mesmo, né? Chorou, devolve, né? É Não, mais gente, fácil. Né, ó, De noite. A Lud À com noite, três, à né? noite, à noite. A Lud com 3 meninas, que são, assim, ligadas no 360, 80 e 90, né? Cada uma Isso ali, mesmo. com as suas voltagens. Sim. A Bruna, que tá com a Mari de 6 meses. Pensa em ter outra, Mari, aproveitando esse gancho? Sim, com certeza. Olha, já tá aí na... Tô Tá corajosa. corajosa, né? Mas que Deve estar vai. dormindo à noite, né, Maica? Deve estar dormindo. Bom, o mundo está precisando de mais seres humanos, né? Sobre a... Também, né? Eu, por exemplo, eu falo que eu sou uma rede de apoio das minhas amigas, porque vai em casamento, nas coisas, eu sento e come. Você quer ser minha amiga? Quer ser minha amiga? Vai fazer Procurando uma mudança. amizade. Eu tô procurando uma amizade assim. Quer ser minha amiga? Isso é importante, né? Vamos ser amiga. As cozinho. Ó, cozinha, gente. Olha, que vai comer bem maravilha. ainda. Então, eu acho E que é aquele- importante, né? Aquele tem 2, né, Kelly? Já fechou a fábrica. Ai, Maica, acho que sim, hein, Maica. Um casalzinho, Aquelas, né? Vai que, né? Vai que tô falando aqui, né? Vai saber quais Vai são os desígnios de saber Deus, o que né? Deus Isso a gente, planejou. né? Não, mas Exatamente. acho que a gente encerrou, Maica. O Pedrinho já valeu Fechou por ele com 10. chave de ouro, né? Fechou com chave de ouro, né, Kleber? Ó, vamos fazer o seguinte, pega um cafezinho, mas não sai daí não, nós vamos para um rápido e breve intervalo. Na verdade, eu vou beber uma água, porque o café aqui hoje não saiu. A gente volta já já, tá bom? 2 horas e 53 minutinhos, já estamos de volta com o nosso Vitrine Revista nesta quarta-feira. Estamos chegando ao terceiro e último bloco do nosso programa. Hoje um programa especial falando sobre fertilidade feminina. E para finalizar, para fechar esse nosso bate-papo aqui, eu quero pedir uma mensagem para cada uma das nossas convidadas, porque a gente sabe que nos dias de hoje, apesar das mulheres terem dificuldades, né, existe uma cobrança muito grande das mulheres de terem filho. Não é qualquer mulher que tem facilidade, que se sente à vontade de falar, eu não quero ser mãe, porque são muitas pessoas que criticam, né, esse ato, esse desejo da mulher de não ser mãe. E também temos muitas mulheres que estão passando por esse processo de tentar, né, são as tentantes e que não estão conseguindo. Então eu queria que vocês dessem agora um colinho, um abraço para essas mulheres que estão passando, vivendo essa realidade nua e crua. Começando por você, Lud. Vamos lá. Gente, e o Dia das Mães está se aproximando, né, Maica? Exatamente, E acho que machuca mais ainda. Machuca, né? É uma data que dói muito para quem está tentando, tá, né, há algum tempo. Eu falo que é uma data que as mulheres que estão tentando, elas se escondem, né, dentro de casa. Elas não vão sair nesse domingo, né, por esses dias. Elas vão ficar apreensivas, né, se alguém perguntar de filhos e for dar parabéns. Né, no intuito, às vezes, até bom, né, de querer dar parabéns. Mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que você não é menos, né, por não estar conseguindo.
A infertilidade, ela é uma doença, assim como a hipertensão, assim como a obesidade, assim como a depressão, né? E assim como todas essas que eu citei, existe tratamento. E não é vergonha você procurar, tá? Um filho vindo de coito programado, fertilização in vitro, ele não é menos amado, ele não é menos querido e ele não deixa de ser um desejo de Deus na sua vida. Com certeza. Então, Acredite nisso. exato, Né? é seguir com fé de que vai acontecer a depender da sua abertura. Perfeito. Esteja aberta. Kellen Pieroni, um minutinho. Olha, Maica, eu queria dizer para essas mulheres que é justo que vale, que muito vale aquilo que muito vale. Opa, é justo que vale muito aquilo que muito vale. Entendi. Tá. Vale todo o sacrifício, porque elas abrem mão de muitas coisas, sabe, Maica, pra ter. É um desejo, assim, imenso. Então, eu queria dizer que vale muito, que elas persistam na vontade delas, que elas acreditem no que elas carregam dentro do coração. Hoje a gente tem a óvulo doação também como uma possibilidade. Eu sempre falo assim, olha, a partir do momento que está no seu corpo é seu. Exatamente. Então, cuide do seu corpo, cuide do seu bebê. E se acaso não vir, pegue isso também como o seu papel ali também, sim. sabe, Maica? Exatamente. Às vezes nem todos têm a mesma missão. Com certeza. Então, Maravilhoso. é isso. Mas que persistam. Bru, pra gente finalizar rapidinho. Bom, então, como conheceram minha história, né? É uma história de final feliz. Então, se tem esse sonho no coração, eu diria que se apegar com aquilo que a pessoa mais acredita. Eu me apeguei muito a Deus e isso, no meu relacionamento, evoluiu e amadureceu muito. Então, com essa fé e profissionais que nos ajudam nisso, é possível chegar no positivo. Então, isso tem que partir do coração da mãe, que ela já é mãe quando ela sonha com aquela criança, e ela tem que estar ali muito alinhada com o seu esposo, se não for uma opção de ser mãe solo, né, que hoje também tem. Sim. Mas buscar, né, Deixa todas acontecer ali, tipo, naquele momento, né? Exato. A partir do momento que florar isso e que seja da vontade de Deus. E buscar todas as ferramentas que estão ao seu Exatamente, alcance. a medicina que está tão evoluída. Exato. Meninas, muito obrigada por esse bate-papo tão gostoso, agradeço. informativo. Passou voando o programa.